Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da advocacia pernambucana, doutor Rony Duarte, que é também presidente da OAB. Doutor Rony, está terminando o mandato, o senhor podia se candidatar à reeleição e por que não quer? Boa noite, João. Boa noite a todos os telespectadores. João, na OAB nós desenvolvemos um trabalho honorífico, né? Nós não recebemos nada, é um trabalho, é um grande voluntariado, e um voluntariado que, para mim, que sou um advogado militante, um profissional liberal, é algo que é gratificante, mas que é penoso. Há um sacrifício pessoal, um sacrifício de projetos profissionais, e nós precisamos oxigenar, nós precisamos renovar internamente. Nós temos muitos grandes nomes, né, que fazem parte da nossa gestão e que têm, né, uma contribuição importante para dar. Então, é importante que a gente esteja sempre pensando em oportunizar a participação de novos quadros e de oxigenar também, né, a nossa instituição, renovando o Conselho Federal, renovando a diretoria, aumentando a participação feminina, premiando aqueles que trabalharam. Nós temos hoje, João, mais de 60 comissões temáticas, com pessoas que também exercem um trabalho voluntário e que devem ir para o Conselho para que a gente tenha essa rotatividade que é muito salutar para o trabalho desempenhado em favor da advocacia pernambucana. Quer dizer, que o senhor na OAB não recebe nenhum tostão e é a feira básica de casa, como não, é? Tem não. A gente tem que se virar nos 30, João, como as pessoas dizem. Eu passo as manhãs no escritório, eu faço academia regularmente, meu almoço eu vou diariamente para a academia no horário do almoço e a parte da tarde e da noite é dedicada à OAB. Às vezes eu fico até às 11 horas envolvido em compromissos. Então, nós precisamos aí acomodar as nossas rotinas e são 3 anos, né, extremamente intensos. Eu estou gratificado, a gestão alcança um nível de aprovação que nunca foi encontrado até agora, até 90%, né, de aprovação na classe, mas é importante a gente dar a oportunidade para pessoas que vão chegar com gás novo, né, e que vão dar vitalidade e desenvolver nossos projetos na nossa instituição. Agora, uma das grandes realizações da sua administração foi a sede nova, né? Na verdade, pronta? A gente finalizou, está pronta, né? Está pronta, João. Agora, nós temos aí um espaço para uma expansão. Nós temos hoje, em termos de área útil, uma área maior do que nós tínhamos na sede antiga, mas uma das marcas da nossa gestão foi a austeridade. A OAB deu um grande passo, né, numa melhoria das suas rotinas administrativas, dos seus controles internos, da transparência, e aí a nossa ideia foi reduzir o projeto inicial, porque hoje espaço, infelizmente, é custo, e a gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro que o advogado paga, um dinheiro suado, uma anuidade que a gente desenvolveu programas aí para poder mitigar, mas que pesa no bolso da advocacia. Então, nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar esse dinheiro. Então, eu digo sempre, o carro que serve à presidência na OAB é um Gol 1000, nós temos 3 automóveis, 3 Gols 1000, e eu digo, quem quiser luxo, pague com o seu bolso, pague do seu bolso, né? Com o dinheiro da advocacia, nós utilizamos para aquilo que é estritamente necessário para o desempenho das nossas funções. Nós não pagamos mais festa, nós não pagamos mais almoço, cada um. Se vem um diretor de fora e eu chamo esse diretor para almoçar, eu pago dele do meu bolso. Inclusive tem gente que diz, mas Rony, isso é injusto, você está trabalhando, como é que você vai pagar para poder receber uma pessoa? Eu digo, olha, é uma questão de exemplo. Talvez não seja nem justo, mas é necessário. Por quê? Eu sou presidente, mas eu tenho conselheiros, eu tenho outros diretores, eu tenho pessoas que trabalham em comissão e que também teriam direito de, quando desempenhando suas atividades no almoço, no encontro social, eles também teriam direito com que a OAB pagasse o valor daquela refeição. E como nós não temos condições de aplicar isso horizontalmente para todos, então cada um paga o seu, inclusive eu. A OAB Nacional também é assim, não? Ou não sabe? Não sei, João. Provavelmente não. Nós temos aqui uma situação bem diferenciada aqui em Pernambuco. Nós somos a única OAB no país que conta com a assessoria desde o início, né, uma consultoria de uma grande multinacional em gestão e em auditoria, que é a Deloitte. Nós somos a única OAB no Brasil que temos uma obrigação. Nós alteramos o regimento interno e eu acho isso muito importante porque a gente dá um exemplo para órgãos públicos. A OAB não tem dinheiro público, nós recebemos as anuidades dos advogados, não há dinheiro público dentro da OAB. Mas, mesmo assim, considerando que é uma contribuição compulsória que vem da classe, nós alteramos o regimento, estatuímos que
várias políticas para contratação, garantindo a impessoalidade, política de gestão de banco de dados para assegurar a privacidade da informação, uma série de políticas que foram incorporadas ao nosso regimento sob a responsabilidade civil, penal e administrativa de nós gestores se violarmos essas políticas. E mais, aí vai dizer, pô, mas está a política, como é que eu vou saber se a política está sendo seguida? Nós vamos ser a única das OABs em todo o Brasil, e aí inclusive o Conselho Federal, que voluntariamente vai se submeter a uma auditoria externa, feita por uma das 6 maiores empresas do mundo, para que não haja nenhuma desconfiança em relação à manipulação. Vamos ter a auditoria com a apresentação dos demonstrativos contábeis, ou seja, o parecer da auditoria dizendo o que foi que ela viu, né, de equivocado, de errado, e também teremos uma auditoria da compliance, que a Deloitte vai fazer, também com a publicação do relatório, dizendo se aquelas políticas que nós nos propusemos a implementar, se elas foram efetivamente postas em prática. Então, eles vão fazer, por amostragem, vão ver a nossa política de contratação, emissão de passagem, se efetivamente não está havendo esse pagamento de refeições por parte da diretoria da OAB, enfim, se as nossas propostas foram efetivamente atendidas. E tudo isso vai ser divulgado para a advocacia, porque a advocacia tem direito de saber o que é que a gente está fazendo com o dinheiro dela. Agora, eu vou te fazer uma pergunta difícil, né? Eu sei que você não vai poder responder. Mas uma posição da OAB, em certos casos, é muito importante. Já houve cantada para a OAB tomar alguma posição aí que estava fora do contexto? Não, João, cantada não, porque as pessoas me conhecem e sabem da minha firmeza, não é? Então, nunca recebi esse tipo de abordagem. O que acontece, e é natural em qualquer processo político, é o seguinte: nós temos hoje na gestão aproximadamente 400 pessoas trabalhando de graça dentro da OAB, né? E cada um tem a sua advocacia, cada um tem o seu perfil, cada um tem seus interesses. Então, muitas vezes, de maneira, vamos dizer assim, oblíqua, esses grupos de pressão, né, se movimentam. E por isso é importante, né, foi uma coisa que eu sempre me preocupei, sobretudo no plano político-partidário, de manter a OAB absolutamente independente de qualquer interesse, seja econômico, seja político-partidário. Isso é uma coisa que chega a ser uma obsessão, né? Eu sempre me incomodei muito quando havia no passado qualquer tipo de insinuação de que a OAB estava sendo instrumentalizada para atender interesses políticos partidários. E a maior prova disso foi que nós conseguimos, né, nós fizemos agora um fórum estadual de segurança pública, né, um encontro, trouxemos especialistas de todo o Brasil para poder discutir os temas relacionados à segurança, e tivemos a presença de um representante do governo, do secretário de Defesa Social, do Procurador-Geral do Estado, do líder da oposição, Silvio Costa Filho, e todos elogiaram a condução da OAB. Um tema sensível, um tema que é extremamente espinhoso e que, de certa maneira, é impopular, mas todos reconheceram a isenção, né, e a lisura do comportamento da nossa instituição. Qual é a sua posição sobre a audiência de custódia, já que estamos falando de segurança? Veja, João, eu acho a audiência de custódia fundamental. Nós temos um grande problema, que é a superpopulação carcerária. Tem muita gente que diz, não, mas bandido, todo mundo tem que estar preso, todo mundo... Isso é uma falácia, porque muitas vezes pessoas que não deveriam estar recolhidas, por exemplo, um usuário de drogas, ele é colocado no estabelecimento prisional, e ali ele vai fazer um curso do crime. O que é pior, né, Rony? É a mulher de um usuário, né? Também a maior prisão que tem aí de maneira recorrente. E aí essas pessoas são aliciadas, muitas vezes são até constrangidas, são ameaçadas, ficam devendo dentro da cadeia e quando saem são obrigadas a atuar em favor do crime organizado. Então a audiência de custódia, ela serve de um filtro, né? Olha, esse cara aqui cometeu um crime que não é violento, ele não é uma ameaça para a sociedade, muitas vezes ele é uma ameaça para ele. Então que essa pessoa não seja segregada e colocada dentro. Nós temos um problema de saúde pública que não é de segurança, e isso deve ser alvo de um olhar diferenciado, entendeu, João? Então, a audiência de custódia, ela é muito importante. Agora, há uma queixa legítima por parte
do sistema de segurança de que há a ocupação de um contingente significativo, ou seja, muitos policiais saindo das ruas para poder fazer custódia de presos. E isso hoje pode encontrar uma solução na tecnologia. Hoje, num tempo em que nós temos tantas ferramentas tecnológicas, né, nós podemos substituir essa movimentação presencial por uma estrutura que dê segurança, que dê independência, que dê acesso aos advogados para que não haja nenhum tipo de coação, mas essas entrevistas, elas não precisam, penso eu, se dar de maneira presencial, o que atenderia aos interesses de todos os envolvidos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Rony Duarte, que é o presidente da OAB de Pernambuco. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Rony Duarte, que é o presidente da OAB de Pernambuco. Ele tentou acabar com o exame da OAB, mas está preso, né? Eduardo Cunha tinha esse projeto de acabar com esse exame. E esse exame é fundamental, no meu entendimento, porque é uma proliferação de faculdade de Direito no Brasil, né? Porque eu pergunto até por quê? Porque a faculdade de Direito, de Economia, de Jornalismo, é só quadro negro, hoje não tem mais quadro negro, aquele quadro verde, e giz, porque não precisa de laboratório, não precisa nada. O exame da OAB é fundamental, doutor Rony? É fundamental. Inclusive, ontem eu até postei nas redes sociais um projeto, Bolsonaro tinha apresentado há uns anos atrás, para extinguir o exame de ordem. Qual é o problema, João? Hoje nós temos 1.067 cursos de direito no Brasil. Nós temos 60 e tantos cursos só no estado de Pernambuco. Nós temos quase 1.200.000 advogados em todo o Brasil. Estou falando dos advogados habilitados. E nós temos aproximadamente 5 milhões de bacharéis. Então, eu digo sempre o seguinte, quando o advogado comete O que é advogado e bacharel? Qual é a diferença? Advogado é o que tem a carteira de ordem, que foi aprovado no exame de ordem. O bacharel é o que terminou a faculdade e ou não quis ou não foi aprovado no exame de ordem. Tem um tal de rúpula, como é o nome? Rábula. Rábula. Rábula é o provisionado, o antigo provisionado, quando você tinha uma deficiência no número, uma insuficiência no número de advogados no Brasil, a ordem, há, sei lá, 60 anos, 70 anos, ela provisionava pessoas que não eram formadas em direito, mas eram pessoas que tinham conhecimento prático e, em circunstâncias especiais, ela era admitida à prática de atos próprios de advogado. Então, era um rábula, e hoje até as pessoas, quando querem se referir pejorativamente a um advogado, dizem que ele é um rábula. Mas, voltando, eu digo sempre o seguinte, quando um médico erra, o paciente morre imediatamente. Há sintomas físicos que são facilmente detectáveis. No caso do advogado, como a justiça, em regra, é muito lenta, o advogado, antes que a sua inaptidão seja revelada, ele pode prejudicar muita gente. Então, por isso que a gente investe tanto em formação, em educação continuada. Quando eu fui presidente da Escola Superior de Advocacia, foi lá que eu comecei minha história na OAB, há 11 anos, 12 anos com Jaime Asfora, nós iniciamos o maior curso, o maior programa de inclusão educacional, de educação continuada superior de todo o Brasil. Até hoje, mais de 7 mil advogados conseguiram exercer a sua pós-graduação, né, fazer o sonho, realizar o sonho de concluir sua pós-graduação por intermédio desse programa, que hoje nós temos quase 1.000 alunos cursando em 9 polos em todo o estado de Pernambuco. Tudo isso é fruto de quê? De um esforço que nós temos de ter um compromisso com a qualificação profissional. Por quê? Quando o advogado é inapto, é o direito do cliente que perece. Quando o advogado é inábil, são mães que perdem a guarda dos filhos, são pais de família que ficam presos e são famílias inteiras que têm o seu patrimônio ameaçado. Então, por isso, o exame de ordem. O exame de ordem não seria necessário, João, se nós tivéssemos uma política educacional séria no Brasil, onde as pessoas não fossem aprovadas aos borbotões, quando, se nós não tivéssemos, né, a educação superior como um grande negócio que torna muita gente bilionária em nosso país. Então, se o Ministério da Educação exercesse o seu papel de fiscalização e se só fossem aprovados os alunos que tivessem aprendido efetivamente o conteúdo, isso não seria necessário, né? Mas, infelizmente, o que se vê é o contrário. Então, se nós passássemos de 1.200.000, né, para 6 milhões de advogados em todo o país, nós teríamos uma situação caótica. Por quê?
a média da população não consegue identificar a qualificação profissional de um advogado. Então, as pessoas acham que o sujeito, por ter uma inscrição na ordem, né, que todos são capazes de prestar um serviço idêntico. E aí nós teríamos aí, admitidos ao exercício da advocacia, pessoas que já foram reprovadas mais de 10 vezes no exame de ordem. Isso é um dado concreto. Mas tem um ministro do Supremo que foi reprovado em 2 concursos para juiz. É diferente, João, porque um concurso público, né, ele exige há uma competição no concurso público, há uma limitação de vagas. Então, há 10 vagas, concorrem milhares de pessoas, mas o cara pode ser muito bom, mas se tiver 10 melhores, ele não vai entrar. Né? No caso da OAB, não. A disputa é com você mesmo. Você tem um limite, né? Você tem que acertar metade da prova. É difícil ou é fácil esse exame? O exame não é difícil. O conteúdo é extenso, que isso é diferente. São conhecimentos básicos, sobretudo na primeira fase. Agora, é a matéria que foi acumulada em 5 anos de curso. E o curso de Direito é um curso que a quantidade de informação que é entregue é muito grande, assim como o curso de Medicina. Então, não dá para brincar com isso, mas quem fez uma boa faculdade não precisa estudar para passar na primeira fase, não. Na segunda é uma prova prática, então há a necessidade de algum treino. Mas a maioria das pessoas não tem uma prática profissional efetiva, porque está muito difícil também conseguir estágio. Tem muita gente que recebe a carteira da OAB e nunca fez um estágio. Vai para um cursinho, se prepara, então não é difícil. A questão é... Qual foi o percentual de aprovação? Menos de 20%. Isso é histórico. 11, 18, 15... Menos de 20%? Em todas as edições do exame. 80%? É reprovado. Agora, a OAB andou há algum tempo, eu não sei se estou lembrado, de classificar as faculdades de Direito, dar aquelas de referência. Faz isso? Nós temos aí a Comissão Nacional de Educação, ela reconhece, né, as faculdades de excelência, ela tem lá um critério que é aplicado e ela divulga em cada estado quais são as faculdades que receberam o selo da OAB. Agora, por exemplo, nesse exame aqui de Pernambuco, sempre a Faculdade de Direito do Recife e a Faculdade da Unicap é que tem o maior percentual de aprovação. Por quê? Na verdade, veja, João, não é bem assim, né? Por exemplo, a Faculdade de Arco Verde, a UPE, o campus lá de Arco Verde, teve 100% de aprovação no exame de ordem. Agora, qual é a diferença? É o volume. Né? A Universidade Católica de Pernambuco tem centenas de alunos que concluem o curso a cada ano. Né? A Universidade Federal um pouco menos. Agora, pela tradição das faculdades, então as pessoas melhor qualificadas, melhor formadas, escolhem, né, sobretudo, como regra, óbvio que há exceções, mas a Federal é católica. Então, o material que é recebido, né, o material humano que é recebido no início do curso, é tendencialmente melhor. E isso, obviamente, se reflete no resultado de aprovação. Eu acho que isso não é fruto de uma conclusão de que as faculdades são absolutamente melhores do que as outras. Né? Eu acho que passa mais pelo material que elas recebem. Nós temos muito boas faculdades privadas, né? Não vou fazer aqui merchan no seu programa, mas a comunidade do estado de Pernambuco está bem servida de faculdades. A gente não pode generalizar também, mas temos muito boas faculdades privadas aqui. Quer dizer, no quadro nacional, Pernambuco está bem nisso. Veja, Pernambuco também sofre, é um mal epidêmico. O Brasil inteiro nós temos uma quantidade absurda de faculdades de Direito. O que eu estou dizendo é que nós temos aqui algumas boas faculdades, né, privadas. Então, nós estamos bem servidos. Quem quiser fazer um curso de Direito aqui, um bom curso de Direito aqui no estado de Pernambuco, tem várias boas opções. Essa opção do curso à distância é positiva, Rony? Veja, eu sou de outra geração, João. Eu gosto do contato físico, do contato presencial. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ler em tela de computador, eu gosto de ver papel, eu imprimo as coisas, mas isso está acabando, isso é um anacronismo. Né? A educação à distância é o futuro e eu digo mais, nós teremos aí no futuro, próximos 10, 20 anos, uma mudança muito grande no mercado como um todo, mas particularmente no mercado jurídico. Nós já temos aqui em escritório, na OAB a gente está implantando um sistema de inteligência artificial, que nós temos um tribunal de ética e disciplina que já conta com o Watson da IBM, a gente está lançando isso agora, no mês que vem.
Então, muito do que é atividade burocrática vai ser absorvida pelos sistemas. Então, isso vai diminuir o número de vagas disponíveis nos grandes escritórios e vai diminuir também as vagas em concurso público. Hoje, em várias atividades, se chegar para um juiz de uma vara fazendária, 80% do que ele faz é um trabalho repetitivo. Nos juizados especiais, ou seja, há um grau de repetitividade muito grande. E tudo isso vai ser absorvido pelos sistemas. O que é que isso vai gerar? Vai gerar uma diminuição do mercado profissional. E com isso, diminuindo as oportunidades, você vai diminuir o interesse, vai diminuir o número de faculdades e vai diminuir o número de advogados. A advocacia vai voltar paulatinamente ao que ela já foi há 30, 40, 50 anos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o presidente da OAB de Pernambuco, doutor Rony Duarte. Vamos continuar conversando com o doutor Rony Duarte, que está deixando a presidência da OAB de Pernambuco. O que é que você gostaria de ter feito e não fez, Rony? Ou fez tudo? Não, fiz não. Eu gostaria de ter desenvolvido um grande projeto social. Eu acho que a OAB deve isso à sociedade, é uma coisa que eu me encontro em débito. A gente está aí com uma ideia que pode ser revolucionária. Eu cheguei a encaminhar com o João Marinho de a gente integrar a sistemática do Anuidade Zero para ajudar o movimento Procriança, uma coisa que a gente está ainda conversando. O programa Anuidade Zero é um programa revolucionário, né? A gente sempre foi confrontado com promessas de campanha de redução, de desoneração das anuidades, baixar o valor da anuidade. E isso é uma irresponsabilidade, João, porque como é que você vai prometer desconto se você não conhece o orçamento? Então eu digo, poxa, como é que a gente pode fazer para fazer o advogado pagar menos sem comprometer o caixa da OAB? Aí eu tive essa ideia, a gente empreendeu, inclusive foi a equipe de Queiroz Cavalcante que desenvolveu os contratos. Eu até agradeço aqui no ar, Carlos Harten, que foi o sócio, que é o nosso conselheiro federal. Como é que funciona o programa? O advogado ele vai para um estabelecimento conveniado, ele paga com qualquer cartão de crédito que ele tiver. Ele ganha os pontos do cartão de crédito se ele tiver um programa de milhagem. Na hora da operação, ele digita no terminal o CPF dele. E automaticamente, em pontos, ele vai converter uma média de 6,5% do que ele pagou da conta, vai automaticamente em pontos para uma conta dele da OAB. Ele acumula isso até dezembro. E em dezembro, quando ele for pagar a anuidade, ele só paga a diferença entre o valor da anuidade e o valor acumulado. Se ele tiver mais crédito acumulado do que o valor da anuidade, a OAB dá dinheiro a ele, recompra os pontos, dá cashback. Os advogados que têm mais de 70 anos e têm mais de 30 anos de contribuição, eles estão isentos da anuidade. Então, ele todo ano, se ele consumir na rede, ele vai receber dinheiro da OAB. Aí você vai dizer, mas Rony, isso aí, todo programa faz isso. Qual é a diferença? Isso é que nem esses programas todos aí de benefício. Aí eu vou dizer, João, como a gente não quer ganhar nada com isso, a OAB não ganha nada com isso, é para reverter 100% para o advogado, e não é o negócio da gente, não é operar esse tipo de programa. Então, é a taxa de conversão. Para você ter uma ideia, nossa anuidade hoje é de R$ 750. Se o advogado consumir R$ 1.000 por mês, 12 mil em um ano, ele zerou a anuidade dele. Então, é uma taxa de conversão altíssima. Você vai para um plano desse de companhia aérea, você tem que consumir R$ 70 mil para conseguir economizar 700. A taxa de conversão é de 1% só. A da gente, a taxa média, é de 6,5%, podendo ser maior, porque tem uns estabelecimentos que dão uma condição diferenciada. Então, hoje eu recebi um WhatsApp da presidente de Alagoas querendo levar o programa para lá. Fui procurado pelo pessoal do Conselho de Economia. É uma coisa revolucionária que a gente está tentando massificar, porque, infelizmente, a gente tem uma dificuldade até para as coisas boas, até para dizer o que a gente está dando para a advocacia, a gente tem uma dificuldade por conta do excesso de informação que circula, de fazer chegar na ponta, né, essas coisas maravilhosas que a OAB vem fazendo pela advocacia. Quem está com sua carreira consolidada, R$ 700 por mês não vai pesar. Mas o recém-formado tem que pagar isso também? O recém-formado ele tem um desconto de 25%. Nós temos uma política hoje, né, eu lhe falei de 90% de aprovação. No início da gestão da gente, João, a gente elegeu jovem advocacia, mulher advogada e advocacia interiorana. E aí essa pesquisa foi feita pelo IPESP. E ela mostrou que nesses 3 segmentos, que foram os eixos principais de atuação da nossa gestão, nós atingimos picos de 90% de aprovação. Então, em relação à jovem advocacia, o jovem advogado ele tem 25% de desconto.
O Jovem Advogado conta com... a gente está inaugurando agora uns escritórios gratuitos no prédio da OAB, mas ele tem escritórios que eram no Rio Mar e agora ali no Empresarial Excelsior, pagando R$15 por hora de utilização, com secretária bilíngue, com café, com máquina Xerox, toda a estrutura de um excelente escritório, por R$15 por hora. E ele pode usar o endereço? Pode usar. O endereço fiscal custa 80 e poucos reais, no mercado é 140, 150, 160. Então, assim, nós temos aí cursos em condições diferenciadas. Nós estamos agora lançando uma incubadora de escritórios, convênio com o Sebrae. O que o Sebrae faz para o pequeno empreendedor, a OAB vai fazer para o jovem advogado. Vai ensinar ele a empreender e ter o escritório dele. Estrutura física, coaching, programa de gestão de processos, programa de gestão financeira, contabilidade com Benhoff, que é uma empresa de contabilidade extremamente reconhecida, isso por um preço simbólico. Os editais já estão para sair, né, e é mais um programa pioneiro da OAB de Pernambuco. Certo, nós vamos agradecer ao doutor Rony e dar os parabéns pelo belíssimo trabalho que ele realizou na OAB de Pernambuco. Vamos ver nessa nova missão na OAB Nacional. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, Canal 4.